A inteligência artificial já não é uma ameaça, mas a linguagem de um novo tempo. Era de aprender a usá-la, não como uma cola, mas como uma copiota, essencial para acelerar o seu crescimento profissional. Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao PodCampus, esse podcast que traz o lado humano da tecnologia, né? Aqui, como eu já falei, a gente vai trazer pessoas reais que utilizam ferramentas da inteligência artificial no seu dia a dia. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um convidado que está iniciando seus passos aí nessa área, né? Que está aí começando a nova geração da transformação digital. Eu tenho um prazer de recebê-lo aqui, meu amigo Rafael Santana. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, né? Comparecer aqui, né? Nesse podcast aqui do meu grande amigo Júnior Campos. Estamos aqui, né? Para responder todas as perguntas que ele vai fazer. Direcionar vocês também que vão estar entrando nesse ramo novo aí, né? Da área da tecnologia ou da TI. Depende da hora que você for, né? É isso aí, Rafael. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Vamos falar aí sobre as novas tendências da área de TI, ora. E começando aqui, cara, eu quero saber, assim, a gente tem uma gama de opções de cursos, né? Superiores aí, várias universidades. O que te levou a escolher análise de sistemas para começar aí seu nível superior? O que levou, né? Foi mais curiosidade. Algo que surgiu, assim, né? Através de filmes que eu via, né? Tipo assim, eu falava, nossa. Gente, pessoas hackeando e tal. Claro que não é daquele jeito, obviamente, o filme é bem exagerado, na maioria das vezes, né? Mas é algo que já vem desde criança, assim, que eu olhava, né? Também veio através da minha prima, que eu vi ela começando nessa área, né? Começou um ano antes de mim. É uma área que eu me interessei, então acabei tentando investir nela, né? Bom, Rafael, mas assim, você já tinha pesquisado antes sobre algumas matérias que tem na grade curricular do curso e tudo mais? Eu vou ser sincero, né? Não, mas meio que eu já sabia algumas que ia cair por volta da minha prima, assim, né? Que ela passou, assim, falando que ela estava estudando por cima, então sabia algumas, assim, né? Cara, e você se interessou, assim, de acordo com a opinião da sua prima, né, que já estava cursando, mas aí, assim, quando você entrou na faculdade, você sentiu aquele impacto, assim, pô, isso aqui é muito diferente do que já tinham falado? Ou realmente você gostou mesmo do que estava acontecendo ali? Meio que os dois. Tipo assim, é diferente, porque afinal de contas você tá saindo de por exemplo, do ensino médio e tá indo com um curso superior. Já é bem diferente. E também eu já esperava que tava por vir, né? Então, tipo assim, meio que já sabia. Certo. E em relação à faculdade que você hoje faz, né, a instituição, você acha que essa instituição oferece os recursos necessários para que você consiga, né, os estudantes consigam se interagir com o mundo hoje? Porque você sabe que hoje a transformação digital é muito evidente, né? Principalmente na área de inteligência artificial. Ó. Você vê que foi um estouro muito grande a inteligência artificial, ó, sim, nos últimos anos, né? Nos últimos meses, digamos assim. Você acha que a universidade, a instituição, oferece os recursos necessários para isso? Se eu for sincero aqui, eu acho que fica meio a meio. Ela possui os recursos, mas não possui o desenvolvimento certo. Se for tipo, analisar assim por cima, você consegue se desenvolver ali no ambiente. Mas você vai precisar se desenvolver mais por fora, porque é bem complicado lá dentro. Compreendo. E o curso, assim, em si? O que você mais se identifica? Quais as habilidades mais. É claro que você começou agora, né? É claro que tem muita coisa ainda para estudar, muita coisa para aprender. Mas, em princípio, quais as habilidades que você encontrou que podem te ajudar, por exemplo, num estágio ou no próprio mercado de trabalho, futuramente? Foi mais assim na área de programação. Eu
tinham visto, né, eu vi a minha prima também desenvolvendo algumas coisas em cima, então eu acabei me interessando mais por essa área, né. E é algo que eu pretendo ainda estudar, né, na virada aí do ano aí eu pretendo fazer um curso, Uhum. adquirir novas habilidades, né. Se Deus quiser, eu consigo fazer mais de um para desenvolver ainda mais, né. É, hoje você vê que a programação, ela hoje está muito baseada na IA, né. Você Sim. vê que antigamente os caras penavam para fazer um software, alguma coisa, hoje está muito mais fácil. É claro que no curso que você está fazendo, você vai aprender os códigos, aprender a linguagem de programação, mas na prática facilitou muito, né, a inteligência artificial. Você vê dessa forma também? Meio que depende muito, né. E tipo assim, eu prefiro utilizar IA só mais para estudo, com tipo, não tô conseguindo resolver um certo problema, eu uso ela ao meu favor. Eu vou ensinando o que eu preciso pra ir me desenvolvendo, né. Porque a IA tem um certo jeito de ser usada, né. Não pedir já o resultado de uma vez só. É. Ela, tem um ponto que eu gosto muito de usar ela, né, que era geralmente você tem que ir ensinando ela pra você adquirir um resultado. Então eu estava vou dar um exemplo aqui, né, eu estava preso em umas tarefas da matéria da minha faculdade lá, né. Certo. Aí, eu não sabia qual rumo seguir, então eu fui tacando na IA pra ir resolvendo esse problema, até que eu cheguei numa conclusão, ela também, juntei tudo e ter conseguido entregar, né, um trabalho bom, ficou incrível, né, gostei do resultado. É isso. Bacana, essa é justamente o nosso próximo ponto aqui, né. É uma questão aqui muito que hoje está muito em evidência, né, como que o estudante, no caso, como você utiliza essas ferramentas no seu dia a dia. O ChatGPT, Gemini, Copilot, enfim. Ah, tipo assim, eu uso pra algumas coisas, né. For fazer alguma pesquisa, tá no celular, né, claro. Eu utilizo, assim, de vez em quando, mas pra estudo é mais dessa forma que eu falei. Mas depende, se for pelo que eu já vi já, né, tem gente que obviamente vai usar ela pra tudo, se for fazer alguma coisa usa IA, ou tem aqueles que usa ela a seu favor, né, que ela veio pra isso, pra ajudar nós, né. É, a gente tem que entender que a IA ela veio para ajudar, igual você falou, né, para ser um apoio e não uma substituir, por exemplo, a apostila do curso, sim, né, os livros e tal. Ela não veio para substituir e nem substituir o pensamento do estudante, porque ele precisa pensar, por exemplo, para criar um trabalho, né, para criar ali uma tese, um artigo, alguma coisa, inclusive em trabalhos finais de curso, né. Sim. Hoje a IA tá estourada aí, se você pesquisar em ChatGPT, o tanto de TCC que a galera faz, e pega ali, copia e cola, né, edita aí que a gente não pode aceitar. Muda uma coisa e outra, mas ainda continua O copiando. cara tinha que pesquisar, ver lá as fontes e gerar o seu próprio pensamento em cima disso. Sim. É, tipo assim, se for olhar por cima, olhar sempre assim por cima, eh, eu acredito, o que eu acredito, né, a IA ela ainda vai se desenvolver mais, como ainda continua se desenvolvendo, mas eu acho que as pessoas também devem estudar ela, né, para aprender como utilizar, não só sair pedindo, faça, e você aprendendo sobre ela, você não fica só preso a ela, você aprende a resolver os problemas com ela, Isso. pedindo ajuda dela, não só ela resolvendo. Você cria a IA como uma ferramenta de trabalho, né, Sim. não como um cara para resolver os problemas, você fica ali sentado, não, a IA resolve. Isso. Sim, sabe. Você precisa entender, né, o que você quer resolver, senão não adianta você simplesmente só pedir pra IA resolver. Você quer Exatamente. resolver um problema, você também precisa entender esse problema. Isso. E assim, no contexto, nesse universo da tecnologia, existe um debate sobre a IA substituir os desenvolvedores, né, e analistas, principalmente aqueles que estão iniciando, né, que são juniores e tal. Você, qual a sua percepção diante desse debate sobre a IA substituir os desenvolvedores? Você acha que isso é possível ou simplesmente é algo que causa medo mesmo nos novos estudantes? Eu acho que fica meio a meio também nessa parte. Uma certa parte a IA sim, pode substituir, mas na outras áreas não.
Sim, causa um medo, né, obviamente, afinal é uma área que está sempre se desenvolvendo, nunca para, né, sempre está em constante movimento de evolução, mas eu acho que aí ela substitui algumas áreas específicas, principalmente para analisar uns dados, que ela obviamente vai ser mais rápido que um ano. Então, acho que fica meio a meio, mas não completo. Até porque para criar uma inteligência artificial você precisa de desenvolvedores ali por trás, né? Tem que tá comandando ali os códigos, lógica de programação e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem esse medo, esse receio, né, no contexto geral, da IA substituir desenvolvedores, é mais indicado o próprio estudante estudar sobre o código-fonte da IA. Aquele código que vai gerar o que as pessoas comuns, digamos assim, utilizam. Sim, né, obviamente, a IA, eu creio, né, eu tenho para mim que eu vou querer também estudar sobre o desenvolvimento da IA, porque é muito interessante você também conseguir criar uma para te ajudar mesmo no seu próprio trabalho. Eu pretendo criar uma para mim, para me ajudar, né. Tem IAs que já tem aí, por exemplo, na área de edição, que ela te ajuda a editar muito mais rápido, em vez de você sair fazendo algumas coisas na mão, você pede ajuda para ela, ela já te ajuda a ficar mais rápido, né, o seu trabalho, te ajuda a te desenvolver, entregar demandas mais rápido. Então eu acredito que é uma área que também deve ser estudada também pelos novos que estão iniciando aí também. Com certeza, diante desse contexto tão extravagante que foi a inteligência artificial, é muito importante a gente estudar sobre ela, né? Não ter esse medo de, a IA vai me substituir e tal, mas se você souber lidar com a inteligência artificial, estudar sobre ela, como que é feito aquilo ali, você vai estar um passo à frente, né, dos outros que têm medo. Aqueles que futuramente não passarem a usar a IA vão cada vez ficando mais para trás, né. Obviamente tem algumas áreas que não, mas aquele que não se adaptar, né, a esses novos tempos vai ficando para trás. Bom, Rafael, a gente tem aqui um quadro no nosso podcast que é o algoritmo humano. Eu vou falar alguns termos aqui relacionados ao que a gente está conversando Vixe, e você fala o que vem na sua cabeça. lógico. Entendeu? Tentar, né, tentar. A gente trazer exatamente o lado humano da tecnologia. Vamos lá. O bug comum. Qual é o maior bug que você vê em outros estudantes e jovens profissionais que querem entrar nesta área de análise de sistemas? É mais o bug mais comum geralmente, ou que mais tem, né, na maioria dos estudantes, é o medo de errar. Todo mundo tem medo de errar, sempre tá com medo de tá errando. Esse é o mais comum, né, que eu vejo, né, o que deve ser quebrado. Bem, e se você pudesse escrever uma função de correção para esse bug? Mas é tentar, não tem o que falar, né, tem que tentar mesmo, se der ruim aí deu ruim, mas você vai aprendendo com o erro, né. Se Tá. não tentar, não tem como aprender. Exatamente. Tá certo. Qual a primeira opção que o ouvinte pode implementar amanhã de manhã para dar deploy nessa correção e evoluir na carreira profissional? Rapaz, bicho, complicado responder essa daí, viu. Cara, eu acho que é tentar. Ter medo de fazer alguma coisa? Não, vai lá e tenta. Tem que estar sempre tentando, né, mas eu acho que é mais a vontade também, né, de querer. Você não tá querendo resolver aquilo, querendo ainda se levar pra frente, né. Você não vai continuar ali nessa bolha de conforto, você nunca vai estar saindo dela. Não adianta você querer, você tentar fazer uma coisa que você não quer, né? Você nunca vai ser resolvida, né? Sim, exatamente. Se você gosta do que você tá fazendo, você vai se desenvolvendo, né. Isso é. Então, para finalizar nosso bate-papo, um bate-papo bem enriquecedor, inclusive alguns estudantes que estiverem aí nos ouvindo, né, podem, se quiser contactar depois, você deixa aí suas redes sociais. Claro. Para finalizar, qual a principal mensagem que você, como a nova geração de analistas, né, que está vindo aí agora, gostaria de deixar para os líderes e gestores aí de empresas multinacionais e sobre o que esperar e como preparar o mercado para recebê-los?
Cara, eu acho que eles devem estudar sobre essas novas gerações que estão vindo, né. Que muitas empresas ainda não se adaptou a essa nova geração, né, do jeito que eles trabalham, do jeito que eles parecem preguiçosos de certa forma, mas é porque o tempo vão mudando. Então eu acho que cada local deve estudar sobre essa nova geração, entender como cada uma funciona para poder adaptar a sua nova empresa, caso esteja surgindo uma nova ou até as que já existem. Então acho que seria isso, estudar sobre essa nova geração, se adaptar a ela, introduzir ela. É porque tem muitas empresas, inclusive empresas que criam softwares, né, para o universo da tecnologia, e tem aquelas culturas enraizadas, né, aquela cultura retrógrada que não aceita uma visão mais eh de mudança, né. Por isso que hoje a gente, até no meu canal, tem muitos vídeos falando sobre gestão de mudanças, que é um ponto-chave da transformação digital. E muitas empresas se negam a aceitar isso, né. E aí, alguns analistas novos, no seu caso, no caso de pessoas que estão formando agora, encontram essa dificuldade, essa barreira, né. A pessoa: "Ah, você acabou de se formar, você não sabe nada". Pô, mas dá uma chance pro cara, às vezes ele acabou de se formar, ele tá, ali virgem, né, digamos assim, mas ele tá com a mente fresca para tudo que ele captou da universidade, né, do curso que ele teve, e com todas as inovações que vêm aí, com o mundo da tecnologia, num piscar de olhos, você tá mudando. Sim, né, a cada segundo tá mudando. É, igual eu falei, né, tá sempre mudando, então também novas gerações estão sempre surgindo, não tem o que fazer pra deixar essa evolução menos rápida, né, por assim dizer. Então essa questão de empresas que não conseguem sair dessas raízes, né, é aquela questão, né, se você não se adapta a novos olhares que estão vindo, né, novas gerações que estão vindo, você vai ficando cada vez para trás, né, você não consegue se desenvolver ou crescer cada vez mais no decorrer do tempo. Tem que se adaptar às mudanças, né, à transformação digital e implementar aí as metodologias ágeis que vai transformar muito Sim, né, as posições hoje uma em das coisas também que ajudou, né, a perceber muito isso é o de home office, né. Geralmente, querendo ou não, muita gente migrou, né, pra isso, né. Foi uma parte que cresceu, né, principalmente na época da pandemia. exatamente. Então, Rafael, muito obrigado por compartilhar essa perspectiva tão atualizada, né, do universo da tecnologia. Isso daí a Sim. gente sabe que você está recebendo as informações agora, então Agora, mas lá para o final nós vem aqui de novo, dar outra palavrinha, né, quando terminar tá tudo. certo, nós vamos esperar você aqui novamente. 2 anos e meio, a gente volta pra dar novos olhares, né, diferente. É isso aí. E se você quiser compartilhar suas redes sociais, pode dar Não, você. sim. Quem quiser conversar com você e acompanhar essa jornada, se não quiser, tudo bem. Ah, precisa não, já tá também nem uso muito. Tá certo, tá certo. Bom, meus amigos, se vocês gostaram ainda desse bate-papo tão inteligente aqui com o nosso amigo Rafael Santana, que está aí iniciando na área de análise de sistemas, esse mundo da tecnologia tão maravilhoso, continue aqui com a gente, né? Siga aí o nosso canal no YouTube, canal Francisco Campos. Deixa um like no vídeo. Comente se você ficou com alguma dúvida, né? Quiser aí trocar ideia com o Rafael, pode comentar aqui no vídeo que a gente vai passar para ele, tá? Claro, sim. Compartilhe para que possamos trazer mais histórias inspiradoras aqui no nosso Podcampus. E, e a gente volta na próxima semana com mais uma história inspiradora que conecta tecnologia à vida real. Muito obrigado e até a próxima.